Você está ao vivo. Vou desativar os comentários. Show. Fala com a galera lá pra entrar. Ok, enquadrado, vou falar. E galera, vamos lá, vamos esperar o povo entrar. É em qual turma? SpaceX 40. Bom, galera, muito boa tarde. Estou com muita saudade de vocês. Espero que todos estejam cumprindo a quarentena direitinho, para todo mundo ficar bem o mais rápido possível e a gente voltar a se ver pessoalmente. O assunto de hoje vai ser uma revisão sobre triângulos, beleza? Porque eu sei que a gente já vai ser a segunda semana aí que a gente está sem aula, né? Então, pra gente voltar ativa e voltar no nível que a gente estava, eu vou fazer uma revisão geral de triângulos, que é o capítulo mais importante que a gente viu até agora. E aí a gente dá continuidade nas próximas lives da matéria em si, beleza? Uma outra coisa é o seguinte: se vocês tiverem, como o chat aqui do grupo da live está desativado, se tiver dúvida, manda no grupo da turma da SpaceX, não é do grupo de quarentena não, porque vocês não conseguem falar, no grupo da turma SpaceX 2020, pra gente tirar as dúvidas, beleza? Pede pra confirmarem se você tá no grupo, se não tiver pra te adicionarem. Não, eu tô no grupo da SpaceX, eu tô no grupo. E no mais é isso aí, tranquilo? Vamos lá, vamos que a gente tem bastante coisa pra ver. Bom, galera, então como eu falei, vamos fazer uma revisãozinha aqui de triângulos. Galera, triângulos, pra gente começar, a gente tem que lembrar o seguinte: o que é o mais importante do triângulo, a parte inicial de triângulo? É justamente a gente lembrar que a soma dos ângulos internos num triângulo, né? Se eu pegar esse ângulo aqui alfa, esse ângulo aqui beta, esse ângulo aqui gama, se eu lembrar que a soma deles dá 180, a gente já tem um belo começo, beleza? Então a gente, para começar, triângulos, a soma dos ângulos internos dá 180 graus. Outra coisa importante em triângulos que a gente viu lá no começo: quando eu tenho um ângulo externo, vou chamar esse ângulo aqui de x. Repare que esse ângulo aqui, galera, ele é formado pelo prolongamento de um dos lados de um triângulo. Quando eu formo esse ângulo aqui utilizando o prolongamento dos lados, esse ângulo aqui, ele sempre vale, ou seja, um ângulo externo no triângulo, ele sempre vale a soma dos internos que não estão juntos com ele, ou seja, os internos não adjacentes. Nesse caso, é alfa mais beta, beleza? Isso que a gente usa muito nos exercícios que a gente tem de triângulos, de classificação e tudo mais. A gente usa muito para achar esse ângulo externo aqui, beleza? Você já deve ter lembrado aí várias vezes no simulado, em exercício em sala, a gente usou isso aqui. Ele é muito importante, beleza? Então coloca um asterisco nele aí, porque isso aqui é absurdamente importante. Beleza. Depois disso, a gente viu a classificação dos triângulos. Na verdade, antes da classificação, a gente viu a condição de existência. Condição de existência. Como que eu sei, galera, que um triângulo existe? O que tem que acontecer para um triângulo existir? Galera, eu não posso ter um lado muito maior do que os outros. Por exemplo, se eu tiver um triângulo assim, ó, esse triângulo aqui não vai fechar. Por quê?
ah lá, como é que eu vou fechar esses triângulos? Ele nunca vai fechar aqui, mesmo que eu rotacione os ângulos aqui, rotacione os lados, esse triângulo não fecha. Então, para eu ter um triângulo que eu consiga fechar, o que tem que acontecer? Cada lado, por exemplo, pega esse lado aqui, ele tem que ser menor do que a soma desse com esse. Por quê? Se a soma desse com esse for menor, significa que se eu juntar, né, a soma é juntar. Então pega esse lado aqui, junta eles. Se eu juntar, e mesmo assim quando eu juntar for menor que esse, significa que quando eu colocar um lado nesse segmento, nessa extremidade, e o outro nessa extremidade, não vai fechar. Então a soma, ou seja, eles juntos, tem que ser maior do que o terceiro lado. Isso para todos os lados do triângulo, ou seja, cada lado do triângulo tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Beleza? Cada lado do triângulo tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, olha só, se eu tenho 3 medidas, eu tenho que saber que o A tem que ser menor que B mais C, o B tem que ser menor do que A mais C, e o C tem que ser menor do que A mais B. Essas 3 condições aqui garantem que você tem um triângulo fechado, né? um triângulo que existe. E aí, galera, para você juntar isso aqui tudo numa informação só, você pode fazer isso aqui, ó. A tem que ser menor que B mais C, que tem que ser maior do que módulo de B menos C. Ou seja, pega um lado qualquer, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois e maior do que o módulo da diferença dos outros dois. Beleza? É juntando essas 3 coisas numa só. É isso aqui. Só que olha só, um jeito prático, um macetinho. Isso aqui é meio chato, né? Na verdade é meio chato de ficar analisando. Então, o macete é, quando você souber qual que é o maior lado de um triângulo, basta você fazer o seguinte. Bom, o maior lado do triângulo você não vai saber porque você não sabe se é um triângulo. Então vamos supor o seguinte. Vamos supor que ele deu 3 medidas. E ele quer analisar se forma um triângulo ou não. O que você vai ter que fazer? Você vai pegar a maior dessas medidas. Se a maior dessas medidas for menor do que a soma dos outros dois, você garante que você tem um triângulo. Beleza? Basta você fazer isso uma vez só. Se você tiver a garantia que um dos lados é o maior dos outros, né? Porque isso é diferente se ele falar assim, ó, x, 2x menos 5 e 10. Quando que isso aqui forma um triângulo? Bom, aí você não vai conseguir descobrir porque você não sabe quem que é maior. Se é o x, se é 2x menos 5 ou se é 10. Beleza? Concorda comigo que não tem como descobrir? Depende do valor do x. Então, a gente não consegue, a gente depende do valor de cada, a gente não sabe o valor de cada um. Então, se a gente não sabe o valor de cada um, a gente tem que fazer as 3 condições. Beleza? Para analisar completamente. Tranquilo. Agora, vamos lá. Agora são as classificações dos triângulos, beleza? As classificações, galera, são o que a gente mais vai usar. Só que, em compensação, é o mais fácil, né? Esse aqui eu acho que a galera tem menos dúvida. Por quê? Porque aqui a gente vai ter que só analisar o que é cada triângulo. A gente vai analisar o triângulo equilátero e tal, e analisar as propriedades desse triângulo. Então vamos lá. Ó. Primeiro, a gente pode classificar em relação aos lados. E depois a gente pode classificar em relação aos ângulos. Para classificar em relação aos lados, a gente tem 3 classificações. Quais são as 3 classificações em relação aos lados? Primeiro, equilátero. Depois, isósceles. E por último, escaleno. Beleza? E aí eu pergunto para vocês. O que é um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero, galera, ele possui 3 lados iguais ou congruentes. Beleza? A gente costuma colocar na geometria congruente, mas eu vou colocar iguais aqui só porque a palavra é menor. Beleza? E aí é justamente aquele triângulozinho que a gente está acostumado. Triângulozinho equilátero, tem todos os lados iguais. E qual que é a consequência disso? Galera, quando eu tenho um triângulo fechado, né? Eu posso analisar os ângulos dele da seguinte maneira. Cada ângulo, ele tem que ser respectivo ao lado que ele está... Ele tem que ser referenciado ao lado que ele está oposto. Por exemplo, esse ângulo aqui
está referenciado a esse lado. Esse ângulo está referenciado a esse lado. Esse aqui está referenciado a esse e esse aqui está referenciado a esse. Então o que acontece? Se eu tenho um lado muito grande, o lado que é o maior de todos, o ângulo que está oposto a ele tem que ser o maior de todos também. E aí olha só que interessante. Se eu tenho os três lados iguais, eu tenho que ter os três ângulos iguais. Porque todos têm a mesma abertura, né? Se todos os lados são têm a mesma medida, então todos os ângulos também vão ter a mesma medida. E aí a consequência, galera, é que todos os ângulos desse triângulo valem 60 graus. Esse ângulo vale 60 graus, esse vale 60 graus e esse vale 60 graus. Beleza? Importante isso. O que é um triângulo isósceles? Possui dois lados iguais. Dois lados com medidas iguais, galera. O que significa isso? Significa que eu vou ter um triângulo onde dois dos lados são iguais e o terceiro é diferente. Esse terceiro que é diferente, ele é chamado de base, beleza? A gente vai chamar o terceiro lado, quando ele não for igual aos outros dois, ele vai ser a base do triângulo. Então, em vários exercícios vocês vão ver lá, ele fala assim, um triângulo isósceles de base BC, por exemplo, então significa que a base é BC, então o lado AB é igual ao lado AC, beleza? E aí, qual que é a consequência do triângulo isósceles, galera? Como eu disse, cada ângulo está referenciado ao lado oposto. Então, se eu tenho dois lados com a mesma medida, os ângulos que estão opostos a esses lados também são iguais, beleza? E, consequentemente, o terceiro seria diferente. Nesse caso aqui, eu não consigo achar o valor de cada ângulo, porque depende do terceiro, né? Por exemplo, se o terceiro for 20 graus, então está faltando para dar 180 e 160. Então, cada um dos dois daria 80, beleza? Mas se ele for 40, por exemplo, aí está faltando 140. Então, cada um dos ângulos seria 70, beleza? E por último, temos o triângulo escaleno. O triângulo escaleno, galera, o que é o triângulo escaleno? É um triângulo que possui todos os lados diferentes. Então, possui três lados diferentes. Então, possui três lados com medidas diferentes. Se os três lados possuem medidas diferentes, então significa que esse triângulo possui também todos os ângulos diferentes. É um triângulo que não tem nada igual. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse lado é diferente desse, que é diferente desse. Beleza? Até aqui, classificação de lados. Tem alguma dúvida? Se tiver, manda lá no grupo da nossa turma, da SpaceX normal. Não é o grupo da quarentena, porque o grupo da quarentena vocês não conseguem falar. Beleza? Dá uma olhada aí, vê se tem alguma dúvida. Por enquanto, nada. Vou pegar uma água. Outra coisa, galera, tá dando pra enxergar direitinho, tá dando pra me ouvir direitinho, tá bom a iluminação, tá tranquilo? Vê se alguém vai reclamar ou falar alguma coisa aí da... Beleza, então vamos pros ângulos. Pessoal, olha só, a gente pode classificar os triângulos em relação aos ângulos também. A gente classificou aqui quanto aos lados, e são três classificações: equilátero, isósceles e escaleno. Se eu for classificar em relação aos ângulos, eu também tenho três classificações. Mas repare que aqui, ó, as classificações quanto aos lados, eu referenciava em relação aos lados, né? Possui três lados iguais, dois lados iguais, três lados diferentes, mas era sempre lados. Aqui, e se eu quiser analisar só em relação aos ângulos? Se eu quiser analisar só em relação aos ângulos, galera, eu também vou ter três classificações, que são elas: o triângulo acutângulo, o triângulo retângulo e, por fim, o triângulo obtusângulo. Beleza? O triângulo acutângulo, retângulo e obtusângulo. Galera, o que significa isso aqui? O que é o triângulo acutângulo, retângulo e obtusângulo? O acutângulo, ele possui três ângulos, né? Porque agora a gente está classificando em relação aos ângulos, três ângulos
agudos. Beleza? Para quem não lembra o que é um ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. Beleza? Então eu possuo três ângulos agudos, três ângulos menores que 90 graus. E aí, galera, repara que eu posso ter um triângulo equilátero. Eu com certeza tenho. Um triângulo equilátero ele também é um triângulo acutângulo, porque o triângulo equilátero ele possui três ângulos de 60 graus. E então quer dizer que ele possui três ângulos agudos. Então um triângulo equilátero ele é também acutângulo. Tranquilo? E agora um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Ele possui um ângulo reto. Galera, aqui eu coloquei um diferenciando de 3 porque um triângulo só pode ter um ângulo reto, porque se ele tiver dois ele já ultrapassa 180, beleza? Na verdade ele já é igual a 180, aí o terceiro ângulo teria que ser 0, mas aí eu não teria triângulo. Então, um triângulo retângulo ele possui apenas um ângulo reto, consequentemente os outros dois são agudos. Mesma coisa o triângulo obtusângulo. O triângulo obtusângulo ele possui um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 graus, beleza? Um ângulo obtuso é maior que 90 graus, ele não pode ter dois, porque dois ângulos maiores que 90 já ultrapassaria a soma que tem que ser 180, beleza? Bom, então essa revisãozinha aqui foi a revisãozinha inicial, tranquilo? Revisãozinha de classificação. Vou passar agora o lancezinho para a gente analisar quando que um triângulo, se eu tiver a medida dos lados, como é que eu classifico ele em relação aos ângulos? Porque se eu tiver a medida em relação aos ângulos, fica fácil. Imagina, por exemplo, assim, ó, eu tenho as três medidas dos ângulos do triângulo. Eu sei classificar se ele é escaleno, isósceles ou equilátero? Sim, de forma muito fácil. Por exemplo, se eu tiver três medidas diferentes para os ângulos, consequentemente eu tenho três medidas diferentes para os lados. Então, ele seria escaleno. Se eu tiver dois ângulos iguais e um diferente, ele teria dois lados iguais e um diferente também. Então, seria isósceles. Se eles tiverem os três ângulos iguais, ele seria um triângulo equilátero, porque ele possuiria os três lados iguais também. Mas o contrário que é mais difícil. Se eu tiver as três medidas dos lados, eu consigo classificar se ele é acutângulo, retângulo ou obtusângulo? Então, vamos lembrar como é que a gente faz isso. Olha só. Se tiver dúvida, galera, vai mandando lá no grupo que a gente vai respondendo. Olha só que interessante, galera. Então, olha só, vamos supor que você tem as três medidas dos lados de um triângulo. E eu quero classificar se esse triângulo é acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Olha só que legal. Primeiro passo. Então, o primeiro passo. Identifique a maior medida. Identifique a maior medida. Segundo passo, aplique um macete. Olha só qual que é o macete. Eu vou pegar o seguinte. A ao quadrado, se for menor que b ao quadrado mais c ao quadrado. A ao quadrado, se for igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. E a ao quadrado, se for maior que b ao quadrado mais c ao quadrado. O A, B e o C são as medidas do triângulo. Mas quem que é o A, galera? Porque repare que o A aqui que vai ser a referência. Ele que está ficando antes. O A vai ser a maior medida. Então esse cara aqui vai ser o A. Beleza? A maior medida. Então você pegou a maior medida, verificou se ela é menor do que a soma dos outros dois ao quadrado, aí vai ser um triângulo que a gente vai chamar de acutângulo. Aqui, se for igual, ele vai ser um triângulo retângulo. Repare que isso aqui é o Pitágoras, né? Então fica fácil de lembrar. E isso aqui, se for maior, é um triângulo obtusângulo. E aí, olha só, galera, vou dar um exemplo aqui pra ficar claro. Imagine que eu tenho os lados 3, 4 e 6. Beleza? 3, 4 e 6. Será que esse triângulo é o quê? Retângulo, obtusângulo ou acutângulo? Bom, vamos lá. Como é que eu utilizo o macete? Vou identificar o primeiro passo, que é identificar o A.
O A é o maior das medidas, que no caso é 6. Então eu vou pegar 6 elevar ao quadrado. E vou analisar com o quê? Com 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Beleza? Vamos analisar. Ó. 6 ao quadrado dá 36. E aqui, ó, 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. Então eu estou analisando 9 mais 16 que dá 25 e aqui 36. Deixa eu passar para cá porque ficou pequeno. 36 e aqui 25. Quem que é maior, galera? 36 ou 25? 36, então aí você vem voltando. Então significa que é maior aqui e maior aqui. Então eu tenho que A ao quadrado é maior do que a soma. Então A ao quadrado é maior do que a soma. Então eu estou neste caso aqui. Portanto, é um triângulo obtusângulo. Um triângulo formado, um triângulo com essas medidas aqui é um triângulo obtusângulo. Beleza? E aí você poderia analisar qualquer um dos casos aqui. Quaisquer 3 medidas de lados de triângulo, se aplica aqui, acabou. Você sabe identificar se é acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Belezinha até aqui? Show de bola. Então, vamos para a próxima parte. Beleza? Vê se tem dúvida aí. Se tiver dúvida em relação a essa parte, galera, manda aí que eu vou apagar o quadro inteiro. Vê se tem dúvida. Até agora nada. Show então, galera. Vamos lá. Pessoal, nosso próximo assunto depois disso foi sevianas. Então vamos fazer uma revisão de sevianas aqui. O que é uma seviana? Seviana, galera, é um segmento que sai de um vértice e vai até o lado oposto, beleza? Só que eu tenho infinitas maneiras de fazer isso. Tem vários segmentos que saem de um vértice, qualquer segmento que eu fizer, vai ser uma seviana. Só que tem algumas sevianas que são mais importantes do que outras. São elas: mediana, altura e bissetriz. Beleza? Essas 3 aqui a gente vai estudar agora separadamente. Então vamos colocar aqui, ó. Espera que ficou pequeno aqui. Então olha só. Vamos começar. Altura, bissetriz e mediana. Pessoal, olha só, tenho certeza que vocês vão lembrar o que é altura. A altura é a seviana que, dado um triângulo, a altura é o segmento que vai sair do vértice e vai até o lado oposto, mas com a propriedade de ser perpendicular ao lado oposto, beleza? Essa é a propriedade da altura. E aí o interessante é que todas as sevianas notáveis, qualquer uma dessas 3 aqui, se eu traçar as 3, elas vão se encontrar no mesmo ponto, beleza? E a gente viu que esse ponto aqui é chamado de ortocentro, beleza? É o ponto de encontro das alturas. E qual que é a característica do ortocentro, galera? A característica do ortocentro é que, dependendo do triângulo, ele pode estar dentro do triângulo, fora do triângulo ou no vértice. Eu não sei se vocês lembram, mas se eu desenhar um triângulo retângulo, o ortocentro, olha só, vou traçar a altura aqui, relativa à hipotenusa, só que esse cateto já é uma altura e esse outro cateto já é outra altura. Então elas se encontram todas nesse ponto. Então está aqui o ortocentro. Num triângulo retângulo, o ortocentro ele está exatamente no vértice de 90 graus.
E se eu desenhar um triângulo obtusângulo, o que vai acontecer, galera? Ó, a altura, eu vou ter que traçar ela fora do triângulo, pelo prolongamento. Mesma coisa aqui, ó. Vou ter que traçar ela aqui, usando o prolongamento. Nesse aqui tá tranquilo. Mas você concorda comigo que elas vão se encontrar aqui embaixo? Esse aqui seria o ortocentro num triângulo obtusângulo. Então, atenção, ó. O ortocentro num triângulo acutângulo, ele fica dentro do triângulo. Num triângulo retângulo, ele fica no vértice de 90. E num triângulo obtusângulo, ele fica fora do triângulo. Tranquilo? Esse é o ortocentro. Beleza. E agora, a bissetriz. Como é que eu faço para calcular a bissetriz e o que ela faz? Galera, a bissetriz num triângulo... A bissetriz num triângulo... Ela tem a propriedade, da seguinte propriedade. Primeira característica dela, ela divide o ângulo ao meio. Beleza? Primeira característica da bissetriz é a mais importante, ela divide o ângulo ao meio. Só que se eu traçar a bissetriz dos três ângulos, elas novamente, assim como a altura, elas vão se encontrar nesse pontinho aqui. E esse pontinho aqui, ele é chamado de incentro. Por que ele vai ser chamado de incentro, galera? Esse ponto vai ser chamado de incentro porque a bissetriz ela tem uma seguinte propriedade. Quando você traça a bissetriz, qualquer ponto da bissetriz tem a mesma distância dos lados do ângulo. Então, olha só, se eu pego esse ponto, significa que esse ponto aqui, ele tem a mesma distância, como ele pertence a todas, como ele pertence a todas as bissetrizes, ele tem a mesma distância de todos os lados. Então, significa, galera, que eu conseguiria traçar uma circunferência aqui, ó, que fosse exatamente, que tivesse essa distância como raio. Beleza? Essa distância aqui, como é a mesma, né? Aqui é como se eu tivesse essa distância aqui para todos os lados. Então, se essa distância aqui é a mesma dessa, que é a mesma dessa, se eu traçar uma circunferência tangenciando exatamente nesses pontos aqui, eu teria uma circunferência perfeitamente inscrita. Por isso que ele é chamado de incentro. Beleza? O incentro é o centro da circunferência inscrita do triângulo e também é o ponto de encontro das bissetrizes. Beleza? E vamos para a mediana. A mediana, galera, é a que eu mais gosto e eu acho que é a mais importante também, pelo seguinte fato. Quando eu traçar vou até nomear aqui, ó, vou chamar de A, B, C. E aí eu vou traçar as medianas. O que é a mediana? Bom, a altura é perpendicular ao lado oposto. A bissetriz divide o ângulo ao meio. E a mediana? A mediana, galera, divide o lado ao meio. Então olha só, tracei aqui, ó, dividir o lado ao meio. Essa medida é igual a essa medida, porque eu tracei a mediana. Se eu fizer a mesma coisa para o outro lado, ó, essa medida é igual a essa medida, tracei a mediana. E se eu fizer a do terceiro, deixa eu ver aqui. Ó, essa medida aqui é igual a essa medida aqui, porque é mediana. Beleza? E o interessante é que elas também se encontram no mesmo ponto. E esse ponto ele é chamado de quê, galera? Esse ponto aqui, ele é chamado de baricentro. Baricentro. Galera, e ele é muito importante. Esse ponto, ele é extremamente importante pela propriedade que ele vai gerar. Quando eu traço esse ponto, ele divide cada mediana em dois segmentos, concorda? Ó, essa aqui era a mediana completa. Quando eu traço o baricentro, está dividida nesse segmento e nesse segmento. Aqui está outra mediana, nesse segmento e nesse segmento. Aqui está outra, nesse segmento e nesse segmento. O interessante desses pontos, eu vou chamar aqui então de, ó,
M, N, sei lá, P. MNP. E esse pontinho aqui, eu vou chamar de G. Beleza? O que ele faz, galera? Essa mediana aqui, toda, a M, ela é dividida da seguinte maneira. 1/3 desse tamanho aqui é do baricentro até o lado. 2/3 é do baricentro até o vértice. Essa aqui é a mesma coisa. 1/3 até o lado, 2/3 até aqui. Essa aqui é a mesma coisa. 2/3 até aqui, 1/3 até o lado. Beleza? Fica fácil de gravar. Vou colocar aqui. CP, na verdade, CG. Vou começar pelo A, né? AG, que é esse segmento aqui, ó, do baricentro até o vértice, ele vale 2/3 da mediana toda. 2/3 de AM. Assim como GM vale o quê? 1/3 de AM. Repare o que eu estou falando, galera. Se esse segmento aqui, sei lá, mede 18, aqui vai valer 1/3 de 18, que vale 6. E aqui vai valer 2/3 de 18, que vale 12. Repare que 12 mais 6 vale 18. Beleza? Essa é a propriedade do baricentro. Ela divide em 1/3 e 2/3. 1/3 até o lado, 2/3 até o vértice. Beleza? E aí eu posso escrever isso aqui para todas as medianas. Aqui eu fiz só para a mediana AM. Mas vamos fazer agora para BN. Ó, BN está dividido em BG e GN. Então, ó, BG é 2/3 dela toda, ou seja, 2/3 de BN. Assim como BGN vale 1/3 de BN, que é dela toda. E por último, a mediana CP, que está dividida em CG e GP. CG vale o quê? Vale 2/3 de CP. Assim como GP vale 1/3 de CP. Beleza? Essa aqui é a propriedade muito importante das sevianas. Beleza? Tranquilo até aqui? Dúvidas aí, assistente? Não? Tranquilo então. Galera, agora eu vou falar de uma terceira, que é chamada mediatriz. Ela não é seviana, mas ela se comporta como uma seviana. Ela tem as características das sevianas, que é do ponto de encontro das 3 mediatrizes se encontrarem no mesmo ponto. Então vamos lá, ó. Vou apagar aqui. Galera, mediatrizes. As mediatrizes, elas, primeiro que elas não precisam ser em triângulos. Então, olha só. As mediatrizes, elas podem ser simplesmente de segmento. Então, se você tem um segmento, né, com extremidades em A e B, você consegue calcular a mediatriz desse segmento. E como é que eu desenho, como é que eu construo a mediatriz desse segmento? A mediatriz, a propriedade dela é você passar pelo meio do segmento, certo? Só que fazendo um ângulo de 90 graus. Então a mediatriz é como se você juntasse a altura com a mediana, porque a mediana divide o lado ao meio e a altura é perpendicular. A mediatriz é um segmento que passa pelo ponto médio do lado do segmento e faz ângulo de 90 graus com esse segmento. E aí, galera, o que acontece com isso?
quando eu faço esse esquema, por que ela não vai ser seviana? Porque quando eu faço esse esquema, não necessariamente eu preciso passar pelo... Eu não saio do vértice. Porque olha só, se eu traçar a mediatriz aqui, ela vai fazer isso aqui, ó. Ah lá, ela não passa pelo vértice, então por isso que ela não é seviana, beleza? Mas não importa se ela não é seviana, ela age como se fosse, porque se eu traçar as três mediatrizes, vamos olhar para esse triângulo aqui. As três mediatrizes, ó. Opa, ficou ruim. Ó, esse segmento é igual a esse segmento. E se eu traçar a outra mediatriz, vai fazer isso aqui, ó. Ó, elas se encontram nesse ponto aqui. E aí esse segmento aqui é igual a esse segmento aqui. Aí, galera, qual que é a propriedade da mediatriz? O que ela vai fazer? Ó, aí a gente vai ter que entender a propriedade dela em si, só por ela existir. Quando eu traço a mediatriz, qualquer ponto que eu pegar dessa mediatriz, ela tem a mesma distância dos lados do segmento, a mesma distância dos vértices do segmento. Se eu pegar um ponto aqui embaixo, vai ter a mesma distância, essa vai ser igual a essa. Se eu pegar aqui em cima, essa aqui vai ser igual a essa aqui. Beleza? Então, olha só, esse ponto aqui, como ele é mediatriz desse segmento aqui, ele tem que estar a mesma distância daqui e daqui. Deixa eu desenhar com outra caneta. Essa distância tem que ser igual a essa, porque é mediatriz desse segmento aqui. Só que ela também é mediatriz desse segmento aqui. Esse ponto ele também pertence à mediatriz desse segmento. Então, essa distância aqui, ó, tem que ser igual a essa. Se todas essas distâncias aqui, galera, são iguais, essas distâncias em azul, se eu traçar uma circunferência com um raio igual a essa distância, você concorda comigo que eu vou ter uma circunferência que circunscreve os triângulos? Então, olha só, galera. O centro, o ponto de encontro das três mediatrizes num triângulo qualquer, ele é chamado de circuncentro. Porque ele é o centro da circunferência circunscrita, que é o ponto de encontro das mediatrizes. Então, olha só que interessante. Quantos pontos eu preciso ter para definir um círculo? Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu já falei isso na sala. Mas enfim, é bom pra gente recordar. Quantos pontos definem um círculo, galera? 3. Porque se eu tiver 3 pontos não alinhados, né, eu formo um triângulo. E se eu formo um triângulo, eu consigo traçar as mediatrizes. E se eu consigo traçar as mediatrizes, eu consigo saber o raio da circunferência. E eu consigo traçar a circunferência. Então, se eu tenho 3 pontos não alinhados, eu defino um círculo. É isso aí. Beleza? E aí, galera, qual que é uma consequência clara disso tudo que eu falei agora? A consequência é você aplicar isso em triângulos que são equiláteros e isósceles. Vamos lembrar como que isso qual que é a aplicação disso nos triângulos equiláteros e isósceles? Vou apagar aqui. Imagine que aqui eu tenho um triângulo equilátero e aqui eu tenho um triângulo isósceles. Galera, quando eu traçar num triângulo isósceles, quando eu traçar a altura relativa à base, ou seja, o lado que é diferente, a altura ela também vai ser mediana e ela também vai ser bissetriz. Beleza? Então, num triângulo isósceles, quando eu traçar a altura relativa à base, ou seja, cujo lado é diferente, a altura altura mediana e bissetriz. Só que, se eu traçar, por exemplo, a mediana aqui, é diferente da altura aqui, que é diferente da bissetriz. Concorda comigo? Então,
ela só vale para a base. Quando eu traçar relativo aos lados iguais, aí isso não vale mais, beleza? Só que a maioria dos exercícios pede justamente quando você tem exatamente isso. Ele te dá um triângulo isósceles e pede para você calcular alguma coisa. Por exemplo, a altura do triângulo isósceles. Só que se você souber disso, que a altura já é mediana, tá, às vezes você já resolve o exercício. Beleza? Porque às vezes ele te deu essa medida aqui e pede para calcular essa. Como essa aqui é a altura, mas é um triângulo isósceles, então também é mediano. Beleza? Aí você mata o exercício de forma muito rápida. Beleza? Agora, e no triângulo equilátero? O que acontece no triângulo equilátero? O triângulo equilátero, galera, acontece um fenômeno importantíssimo, que é o seguinte. Quando você traça as alturas, por exemplo, elas também vão ser medianas e também vão ser bissetrizes. Só que qual que é o ângulo de um triângulo... quais são os ângulos de um triângulo equilátero? 60. Então aqui vale 30, aqui vale 30, aqui vale 30, aqui vale 30 e aqui vale 30. Beleza? E aí esse ponto aqui, ele vai ser tanto baricentro, porque ele é o ponto de encontro das medianas, quanto ortocentro, que é o ponto de encontro das alturas, incentro, que é o ponto de encontro das bissetrizes, e ele também vai ser circuncentro, porque isso aqui acaba sendo mediatriz também, né? Ó, faz ângulo de 90 graus e divide o lado ao meio, então isso aqui também é mediatriz. Então isso aqui também é o circuncentro. São os 4 pontos de uma vez só. Então se você quiser desenhar uma circunferência inscrita, tá aqui a circunferência. Se você quiser desenhar uma circunferência circunscrita, a circunferência... Nossa senhora, sou péssimo para desenhar circunferência. Fiz que tá bom. Mas tá aqui a circunferência circunscrita, mas o ponto de encontro, o que é o principal? É o centro dela é tanto o centro da circunferência inscrita quanto da circunscrita. Beleza? Em vários exercícios você vai ter que usar isso. Tranquilo, galera? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Vê aí. Nada de dúvida. Beleza, vamos seguir. Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho de semelhança, beleza? Eu estou pegando os pontos mais importantes que eu acho da parte de triângulo. Eu não estou pegando triângulos inteiros não, beleza? Eu vou pegar agora um pouquinho de semelhança e vou fazer um exercício. Tranquilo? Pra gente terminar essa revisão, para a próxima aula a gente já dar sequência de onde a gente tinha parado. Beleza? Então olha só. A gente viu que semelhança de triângulos a gente tem vários casos de semelhança de triângulos, né? A gente tem o principal, que a gente usa sempre, que é o ângulo-ângulo. A gente também tem o lado proporcional, o ângulo, o lado proporcional, e quando os 3 lados são proporcionais. São os 3 casos de semelhança. E aí, o que acontece quando eu tenho triângulos semelhantes, galera? Quando eu tenho triângulos semelhantes, se eu tiver um triângulo aqui semelhante a outro aqui, primeira coisa que eu tenho que saber é, beleza, por que eles são semelhantes? Galera, geralmente você vai conseguir provar a semelhança pelo caso ângulo-ângulo, ou seja, quando você tem a garantia que esse triângulo aqui tem um ângulo alfa, esse aqui tem um ângulo alfa, esse aqui tem um ângulo beta, esse aqui tem um ângulo beta, acabou. Por quê? Porque aí a consequência disso é que o ângulo gama tem que ser igual ao ângulo gama, porque é o mesmo que falta para 180, certo?
Se alfa mais beta aqui e gama é o que falta para 180, se eu tenho alfa beta aqui também está faltando gama. Beleza? E aí, como é que você monta a semelhança? Eu até usei isso aqui de forma diferente que a gente viu na aula, porque do jeito que a gente viu na aula, eu já mostrava exatamente a posição, já indicava, mas às vezes a posição está invertida, às vezes tem um triângulo dentro do outro, você não consegue mostrar a semelhança, assim, montar aquela proporçãozinha aqui bonitinha. Então olha só como é que a gente monta quando o triângulo está todo bagunçado. Primeira coisa, eu vou olhar o ângulo alfa. Pode ser, na verdade, pode escolher qualquer ângulo, eu vou escolher o alfa aqui. O que está na frente do alfa no pequenininho? O lado BC. E no triângulo grande? No BC, no ângulo alfa, cadê? Aqui está o alfa. Agora escolhe outro ângulo, por exemplo, o beta no pequenininho. Na frente do beta está o AB. Então vai ficar AB sobre o que está na frente do beta no grande? Está o ED, ou DE. E por último, o que está na frente do triângulo... O que está na frente do gama no pequeno? No gama no pequeno está o AC. E no grande, o gama no grande está o EF. Beleza? Aí aqui eu mostrei, aqui a gente mostra o quê? Montamos a proporção, beleza? E aí você resolve essa proporçãozinha. Então olha só, vou resolver o exercício número 13 da página... Peraí que eu vou ver aqui. Número 13. 636. Página 636. Isso aí. Aí, olha só. O que vai acontecer nesse exercício? Deixa eu apagar aqui. Olha o que está falando nesse exercício número 13 aqui, galera. Ele falou que eu tenho um triângulo ABC, tenho MN aqui, mas isso aqui não é base média, ele só falou que é paralelo, que MN é paralelo a BC. E ele também falou que BO e CO são bissetrizes. Então, esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo aqui, e esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, porque são bissetrizes. Se eu quisesse esse ponto aqui, como é o ponto de encontro de duas, certamente a terceira passaria por aqui. Então, esse ponto aqui é o ponto em centro, beleza? Mas a gente não vai precisar disso não. Aí ele fala o seguinte, ó, AB mede 10. Então essa medida aqui mede 10. AC mede 15. E BC mede 18. Beleza. E aí ele pergunta pra gente o seguinte. Qual é o perímetro do triângulo AMN? Ele quer saber o perímetro desse triângulo aqui, AMN. Tranquilo? Olha só, galera. Se a gente tivesse um lado aqui, você concorda comigo que esse triângulo seria semelhante ao grandão? Por que eles são semelhantes? Porque, bom, esse ângulo aqui é igual a isso aqui, porque é paralelo. Esse aqui é igual a esse aqui, porque é paralelo. E esse ângulo aqui é comum aos dois. Então, eu já conseguiria montar uma semelhançazinha desse aqui com o grandão. E se eu tivesse pelo menos um dos lados, eu conseguiria aplicar a semelhança e resolver o exercício. Só que o problema é que eu não tenho nenhum dos lados do triângulo AMN. Então, a gente vai usar outra maneira, outra coisa. Que é o seguinte, ó. Esse ângulo aqui, esse lado não é paralelo a esse aqui? Então, vamos supor aqui, ó. Eu vou chamar aqui de alfa, alfa, aqui de beta, beta. Você concorda que esse ângulozinho aqui, ó, esse alfa de baixo, ele é alterno interno nessa paralela? Ó. Isso aqui é uma paralela, isso aqui é uma paralela. Então, esse ângulo aqui é alterno interno a esse. Então, aqui também vale alfa. Beleza?
Mesma coisa aqui, ó. Esse aqui é beta e beta. Esse ângulo aqui, beta, ele alterna interno a esse cara aqui. Então aqui também vale beta. Beleza? Beleza. E aí, olha só, como é que a gente finaliza o exercício. Eu vou chamar aqui de x. Aqui de x. E aqui de y. Se aqui é x, se aqui é x, quer dizer, e aqui é 10, aqui vale 10 menos x. E se aqui vale 15 e aqui vale y, aqui vale 15 menos y. Só que olha só, esse triângulo aqui não é isósceles, porque tem dois ângulos iguais, então, consequentemente, ele tem dois lados iguais. Se aqui é x também. Outra coisa, esse triângulo aqui também é isósceles, então, porque tem dois ângulos iguais. Então, se aqui é y também. Beleza? E agora, qual que é o perímetro do triângulo AMN? Vai ser 10 menos x, mais x, mais y, mais 15 menos y. Beleza? Esse aqui é igual ao perímetro. Beleza? O perímetro na matemática a gente chama de 2p. Tranquilo? Então, 2p, que é o perímetro, vale o quê? O menos x corta com mais x, o mais y corta com menos y, sobra 10 mais 15, que é 25. Beleza? Então, o perímetro desse triângulo é 25. Beleza? Só utilizando tudo que a gente viu aqui, galera. Que foi o lance das bissetrizes, né? Poderia ser um exercício de mediana, de altura. Poderia. Mas foi só um de bissetrizes. Tranquilo? Então, galera, fica assim. Nossa aula termina por hoje só isso. Na aula que vem, a gente vai falar um pouquinho mais de triângulos ainda, que é a parte de, por exemplo, a gente vai fazer exercício de semelhança, vai falar de lei dos senos, lei dos cossenos, teorema das bissetrizes, beleza? Essas coisas mais aprofundadas, e aí, assim, a gente dá sequência, tranquilo? Mas provavelmente na aula que vem mesmo a gente já vai continuar dando sequência. Foi um prazer ter vocês por aqui, né? Passar um pouquinho de tempo com vocês à tarde, espero que vocês tenham gostado. Façam exercício da apostila e mandem dúvidas. Hoje, por exemplo, eu estou o dia inteiro à disposição aí, se vocês precisarem mandar qualquer tipo de dúvida. E é isso aí. Não pare de estudar não, tá, galera? Não é só porque as coisas estão assim não que o mundo vai acabar. Na verdade, quando voltar, os que estarão mais bem preparados são aquelas pessoas que usaram a quarentena para estudar. Beleza? Então não deixa apertar que cai não. Tô aqui por vocês e para vocês. Beleza? Um beijão, tô com saudade de vocês. A gente se vê na semana que vem. Valeu!